Fiscal 101 de 2000 e artigo 44 da Lei 10.257 de 2001, Estatuto das Cidades, e Lei Orgânica Municipal no tocante à participação e ampla publicização destes documentos. Vereador professor Luciano Flores, primeiro secretário da mesa diretora, Partido dos Trabalhadores. Pedido de providência 084 de 2013, de autoria do vereador professor Luciano Flores ao Poder Executivo. Senhor Prefeito, para que sejam atualizados o site da Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, no tocante à lista de autoridades, telefones úteis e, principalmente no que tange, atualizar a lista de concurso público, fazendo constar quantos já foram nomeados em cada cargo. Justificativa: para acompanhamento, fiscalização e prestação de informações aos munícipes que procuram nosso gabinete. Vereador professor Luciano Flores, primeiro secretário da mesa diretora, Partido dos Trabalhadores. Indicação número 016 de 2013. De autoria do vereador Ademar Duarte, PMDB, ao Executivo Municipal. Excelentíssimo senhor presidente da Câmara Municipal, o vereador que subscreve requer, após a tramitação regimental, seja encaminhada ao excelentíssimo prefeito municipal a seguinte indicação: projeto de lei que dispõe sobre segurança em estabelecimentos comerciais e congêneres que utilizem do serviço de transporte de valores e dá outras providências, conforme segue em anexo à minuta do projeto. Justificativa. A iniciativa deste projeto veio por meio de solicitações da comunidade. Os estabelecimentos que movimentam altas somas, como os bancos, instituições financeiras, grandes lojas e casas lotéricas, entre outros, sempre se constituíram em alvos permanentes da criminalidade. Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, Capão da Canoa, 13 de setembro de 2013, vereador Ademar Duarte, PMDB. Minuta de projeto de lei. Dispõe sobre segurança em estabelecimentos comerciais e congêneres. Artigo 1º. Os prédios onde funcionam shopping centers, casas e lojas comerciais com mais de 600 metros quadrados de área construída, supermercados e hipermercados, instituições financeiras ou de fomento devem possuir acesso físico próprio para o fim da estrada e saída dos responsáveis pelo serviço de transporte de valores. Artigo 2º. Para o cumprimento do disposto nesta lei, os estabelecimentos referidos no artigo 1º terão o prazo de 180 dias para executar as obras e adaptações necessárias. Artigo 3º. Nos estabelecimentos referidos no artigo 1º desta lei e em qualquer local onde se realize evento cultural ou esportivo, fica proibido o transporte de valores em áreas de circulação ou de entrada e saída do público. Artigo 4º. O descumprimento das disposições desta lei sujeita o infrator às seguintes penalidades, considerando-se a reincidência: 1. Multa. 2. Interdição de estabelecimento. 3. Cassação do alvará de licenciamento. Artigo 5º. Nas edificações existentes, se for comprovada, por meio de laudo técnico de profissional habilitado, a impossibilidade de sua adaptação às exigências estabelecidas no artigo 1º desta lei, a entrada e saída de valores deverão ser realizadas meia hora antes do início ou meia hora após o término das atividades comerciais do estabelecimento, desde que não haja público aglomerado ou trânsito no local. Artigo 6º. Esta lei será regulamentada pelo Executivo Municipal. Artigo 7º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Capão da Canoa, 13 de setembro de 2013, Ademar Duarte, PMDB. Exposição de motivos. Ocorre que nos últimos tempos, os assaltantes têm se utilizado de armamento pesado,
no mais das vezes restrito às Forças Armadas. Em resposta, as empresas de vigilância e transporte de valores se obrigam a armar-se na mesma medida, o que faz com que quase que diariamente, como podemos constatar nas mídias nacionais, ocorrem tiroteios, trazendo risco à vida tanto dos clientes quanto dos transeuntes que se encontrem no local. Visando aumentar a segurança e minimizar o risco de danos à integridade física de pessoas inocentes, propõe-se com o presente projeto de lei proibir o recolhimento e a entrega de dinheiro, ou ainda qualquer atividade ligada ao transporte de valores, por carro forte ou outro meio, em locais que haja circulação de pessoas, estabelecendo que tal deva ser feito por um acesso próprio. Onde não haja circulação de público e clientes, de outra parte, nos prédios já existentes, onde não seja possível adaptação, com comprovação de meio laudo técnico, a proposição estabelece que a entrada e saída de valores devam ocorrer meia hora antes do início ou meia hora após o término das atividades do estabelecimento, desde que não haja público aglomerado ou transitando no local. Isto posto, solicito que esta egrégia Câmara acolha o presente projeto de lei, contando com sua aprovação. Sala de Sessões Manuel Fernandes da Silveira, 13 de setembro de 2013, vereador Ademar Duarte, PMDB. Mensagem retificativa ao projeto de lei 067 de 2013. Mensagem retificativa 014 de 2013. Valdomiro de Matos Novasque, prefeito municipal de Capão da Canoa, dirige-se a esta Câmara a fim de apresentar mensagem retificativa ao projeto de lei 067 de 2013 para alterar o artigo 2º, que passa a vigorar com a seguinte redação. Artigo 2º. Revogadas as leis municipais número 1428 de 2000 e número 1454 de 2000. Isto posto, reitero a esta colenda à Câmara a solicitação para que aprecie o projeto de lei número 067, considerando a presente mensagem retificativa, na forma do artigo 17 da Lei Orgânica do Município. Capão da Canoa, 11 de setembro de 2013, Valdomiro de Matos Novasque, prefeito municipal. Senhores vereadores, não tem mais nada no grande expediente. Eu só, conforme minha assessoria, a secretária passou, a secretária executiva passou para a mesa, o ofício da vereadora Suzy, ofício 046/2013, ele deve ser votado. Então, eu gostaria de colocar a apreciação do plenário, a urgência, para que passasse para a pauta de votação, para que depois a gente possa colocar a apreciação do plenário. Está em discussão o pedido de urgência do ofício 046/2013, de autoria da vereadora Suzete Borba Pereira. Não havendo quem queira discutir, está em votação o pedido de urgência. Os vereadores concordarem, permaneça como estão. Está aprovado e passará para a ordem do dia. Passamos de imediato o espaço de oradores inscritos. Pela ordem de inscrição, tem só 2 vereadores inscritos, vereador Luciano Flores e vereador Flávio Lara. Eu? Desculpe, eu confundi a assinatura. Vereador Sérgio Oliveira. Até porque minha assinatura é tão legível, né? Mas eu gostaria de fazer uma proposição, vereador. Desculpe. De fazer... Eu até conversei com os demais vereadores para a gente não fazer uma proposição de 5 minutos para cada vereador, para que todos possam... Se os vereadores que subscreveram concordarem, a mesa acata sem problema nenhum. Pode ser, vereador Luciano? Não, 5 minutos para cada vereador, aleatório, conforme o vereador desejar. Pode ser, vereador Sérgio? Conforme a proposição do vereador Flávio Lara, 5 minutos para cada um. A palavra está à disposição dos senhores vereadores.
Não havendo quem queira fazer uso da palavra, o vereador vai usar a palavra? Peço. Com a palavra, o vereador Luciano Flores. Senhor presidente, colegas vereadores, imprensa e munícipes que aqui se encontram no plenário e aqueles que nos assistem pela Rádio Horizonte, eu venho nessa tribuna hoje, primeiro para agradecer o convite do 13 de setembro, que foi a abertura da Semana Farroupilha, parabenizar também o prefeito municipal pela abertura e referendar a banda da Escola Cícero e o CTG João Sobrinho pela belíssima apresentação. E convidar a todos que em casa também nos ouvem para que participem até o dia 19 dos festejos, 9 horas da manhã, do desfile Farroupilha, na Avenida Paraguaçu. Queria agradecer de pronto também, mais uma vez, ao secretário da Saúde pelo atendimento e ao secretário da Administração, o seu Magrin, pelo atendimento também que nos deu semana passada e hoje, nos esclarecendo algumas situações que me deixou bastante constrangido com o que ocorreu. E passo então a relatar aos vereadores, mas em especial, vereador Flávio Lara, ao senhor que é presidente do Conselho de Saúde, e não só ao senhor, mas a todo o Conselho da Comissão do Conselho de Saúde, aqui da... Comissão de Saúde. Desculpa. Da Comissão de Saúde aqui dessa casa. Ontem, um munícipe nosso, conhecido de todos na cidade, inclusive, não vou dizer o nome porque não estou autorizado, lá no Baronda, 12h30 mais ou menos, passei por lá e ofereci um chimarrão, estávamos conversando, temos amizade, como é amigo, eu acho que de todos os vereadores aqui nessa casa, e do nada teve um ataque isquêmico transitório, com a cuia de chimarrão na mão, caiu, desfaleceu. De imediato, a esposa dele, ligaram para a SAMU, aí vem todo o questionário, vem daquela situação que foi para Porto Alegre, aí lá eles perguntam, daí depois eles passam para a regional em Osório, depois eles passam para Capão da Canoa, e o munícipe lá acordava e desacordava. E a esposa, apavorada, tentava ressuscitar o marido, e gritava e mexia, e o povo juntando, e aquele questionário interminável. E é feito, que não sei qual é o protocolo que se faz. O gozado é que, de momento, eu peguei o telefone e disse que era um vereador. E já é a segunda vez que isso acontece. Embora a gente não goste, acredito que os meus colegas também não gostem de se utilizar disso, mas me utilizei. Daquele momento já passaram para Capão da Canoa. E dali, acho que menos de 5 minutos, a ambulância estava lá. Chegando lá, o médico que atendeu, veio o médico, o enfermeiro e o motorista. Fez ali as primeiras escutas, ele estava um pouco dormento ainda, quase que desacordado e tal, e ele meio que prescreveu, que vou tomar a ciência essa semana, a partir de amanhã. Ele prescreveu alguns procedimentos, como um exame de sangue, um eletrocardiograma, uma tomografia, que segundo ele, considerava como protocolo inicial para poder mexer no cidadão, para saber o que estava acontecendo. Pois bem, se dirigiu para o Hospital Santa Luzia, a família saiu atrás e eu fui junto para ver onde é que chegava aquilo ali. Chegando lá, os familiares chegaram e presenciaram também a situação. O médico desce, levam até a emergência, o médico da SAMU sai, passa para o outro médico e diz, olha, acredito que ele vai permanecer aí, demos a orientação de que ele permanecesse para o colega, para que ele faça os exames, que nós precisamos esgotar a possibilidade dele ter tido um ataque isquêmico transitório para não se torne isso num AVC, porque ele tem diabetes, ele tem hipertensão, ele já é de alto risco, toma medicação. Nesse momento,
Ficamos lá aguardando, a esposa já foi em casa. Não demorou meia hora. O médico sai de dentro de um consultório que estava atendendo particular, SUS, urgência e emergência, o mesmo médico, sai, manda o cidadão levantar da cama e manda ir para casa. A sorte que ele não estava nem dirigindo. Fez um eletrocardiograma, não deu satisfação. A família ainda, eu perguntei, e a família perguntou, mas já foi feito os exames? Como é que está a diabetes dele? Como é que está o batimento? Como é que está o coração? Não. Ele, pelo tal, ele não está desfalecido, não está dormento, aqui a gente atende. Acidente, a pessoa morrendo ou precisando de uma cirurgia. E assim foi. E o cidadão foi para casa, consultou, ligou para o médico que o atende, e o médico aqui passou, e a partir de hoje ele foi fazer os exames e pediu a situação. Não surpreso, hoje, uma idosa de 67 anos, a mesma coisa, nos liga do hospital, que não estavam querendo atender ela com pressão 22/17 já, se eu não me engano, não vou também mentir, mas era acima de 20. E diabética também, de risco, já foi 6 vezes no 24 horas, lá está, mostra que ela foi, está se tratando de diabetes e não aguenta mais a dor. Para minha surpresa, a familiar teve que sair. E eu acabei ficando na recepção com a senhora e entrei no consultório. Quando eu entrei no consultório com essa senhora, e ela não me autorizou ir na delegacia registrar parte ainda, mas ainda quero conversar com ela, a médica que estava atendendo convênio, urgência e emergência e consultório do SUS, olhou para ela e disse assim, o que a senhora está fazendo aqui? A senhora não tem que vir no hospital. E nessa altura, para quem está me escutando mesmo, a senhora não tem que vir no hospital, a senhora tem que procurar o 24 horas. E ela dizia, mas eu estou com dor, eu não aguento mais, doutora, e chorando. E ela dizia, a senhora sabe que a senhora tem diabetes? A senhora sabe que a senhora é de risco? A senhora sabe que a senhora tem pressão alta? E a senhora tem que cobrar do prefeito e do secretário Abel, que eles é que têm que dar conta disso, porque eles não pagam o hospital, eles não pagam o convênio e eles cobram da gente aqui. E eu já disse para a senhora, e agora a senhora pega, vai fazer uma injeção e vai para casa. E eu olhei para ela e não aguentei ver tudo aquilo ali e disse assim, doutora, não tem um convênio com o município que estabelece pronto atendimento, urgência e emergência e tal? Quem tu é? Eu disse, eu sou Luciano. Tem que discutir isso com o prefeito. Eles que se virem. E outra coisa, quando estiver doente, leva para lá. E leva amanhã, e leva depois da manhã, e leva depois da manhã, e batia assim na mesa. E eu olhei tudo aquilo ali, e eu disse, dona senhora, a senhora quer que eu vá adiante? E ela com dor, necessitando daquela médica, disse que não. E eu não me aguentei e disse mesmo. Mas quando a gente vota lá, vereador, só para concluir, vereador, porque é muito importante mesmo. Não, eu só queria uma parte. Ah, pois não. Se me permite. Isso que o vereador está colocando, numa determinada ocasião, um cidadão, um contribuinte com AVC no hospital, não estava sendo atendido, e a minha esposa foi lá, e todos conhecem. Quando o médico olhou para minha esposa e disse, diz para o teu marido que é vereador, dá um jeito na saúde do município, porque isso aqui não é coisa nossa. É verdade. Ela me ligou e eu enlouqueci. Quando eu cheguei lá, liguei para o diretor e pedi para ele, pelo amor de Deus, tira esse homem da minha frente que eu vou avançar nesse cara. Uma pessoa está à beira da morte e eles empurrando e dizendo ainda que o prefeito é o culpado. Mas onde é que você viu? O que faz aquele hospital? O senhor tem razão na sua colocação e eu me associo com o seu raciocínio para que se ter que fazer alguma coisa, gostaria de participar junto. Estou à disposição. Olha, muito obrigado, vereador, mas eu venho aqui muito indignado. Eu saí dali, aí a médica olhou e eu disse, a senhora não vai fazer nada, doutora, com essa senhora? Eu não vou tirá-la daqui. Então eu vou botar um soro nela, a senhora está com soro, toma aqui, vou lhe dar uma medicação, puxou do monte lá no computador, e ela tinha um raio-x, e eu disse assim, doutora, o rapaz do raio-x disse que a senhora tem que ver aí pelo computador o raio-x. Eu não tenho que ver nada, ela tem que pegar o laudo, se quiser ela levanta daqui, vai lá e busca. E eu me apavorei com tudo aquilo. Vereador permite, Flávio Lara, lhe permito. Só para a gente não fazer uma injustiça com os demais profissionais daqui do hospital,
por gentileza, diga o nome da médica. Digo. Porque é necessário. Doutora Andréia Fagundes. E eu disse que eu ia tomar providência. Ela disse para aquela senhora doentada e com dor se levantar daí e buscar o raio-x, vereador Carlos Maia. E a senhora pegou sem poder caminhar arrastando uma perna. E eu só deixei ela, e aí a parente já tinha voltado para receber medicação, fui direto no secretário de saúde. E ele me recebeu. E esse secretário, ela disse, isso. E pasmem, senhores vereadores, ela ainda é minha colega na prefeitura municipal. Ela atende no município, no posto 24 horas, e atende no Hospital Santa Luzia. E não sei qual é o horário que faz, não sei quantas horas estava trabalhando, porque uma pessoa para tratar uma idosa desse jeito, eu não sei quantas horas ela está atendendo ali, porque o pediatra do município, ele entra às 18 horas da sexta-feira e sai às 18 horas da segunda-feira. E só ele em atendimento a cada 15 dias nesse município. O senhor quer o nome também, presidente da... Dr. Clef. E atende toda a pediatria no final de semana. Saindo do secretário de saúde e pedi providências a ele, fui na presidência do Conselho de Saúde, a servidora Ana Nunes, e ela me disse, e convido os vereadores, no dia 25 de setembro, às 17 horas, presidente Valmarino, tem reunião do Conselho de Saúde. E precisamos urgente tomada de decisão em relação a isso. Saindo dali, fui lá no hospital e conversei com a irmã Adiles, para saber que situação é essa. Pasmem agora o que eu vou dizer, vereador Flávio Lara. O convênio do dia 3 de março de 2013 foi prorrogado, aquele convênio que o município faz para repasse para o hospital, para traumatologia, pediatria e exames, por 6 meses. Quando venceu, vereador? No dia 3 de setembro. Mas isso não é prerrogativa para aquela médica dizer aquilo para aquela usuária. Porque a usuária não tem nada a ver se o convênio venceu ou deixou de vencer, porque está na rádio, a gente escuta que o hospital ele é do Sistema Único de Saúde. E ela não tem, a usuária não tem nada a ver para ela estar dizendo que o secretário é isso, que o prefeito é aquilo, e que a Câmara não aprova dinheiro para lá e não está nem preocupada. E ela não disse para alguém, ela disse na minha frente. E eu fui no secretário Magrin. Secretário Magrin, onde é que está o convênio? E o secretário me mostrou o convênio. Realmente, vereador, venceu no dia 3 de setembro. Mas desde agosto, nós estamos em tratativas com o hospital. Portanto, vereador Flávio Lara, exitosa aquela chamada da sua comissão aqui com o hospital, já estavam em tratativas para renovar o convênio. A prefeitura ofereceu 5 possibilidades desse convênio. E eu peço, presidente Valmarino, que nós façamos uma diligência, que nós acompanhemos esse convênio. Porque, segundo informações do secretário, o hospital não aceita os termos do convênio proposto pelo município. E, segundo informações da irmã Adiles, agora, há 1 hora atrás, a irmã Adiles diz que o município não acena com o que eles estão pedindo. E os nossos munícipes ficam como? Faz 1 hora que a usuária, a filha dela, ligou e disse, a mãe não aguenta mais de dor, vereador. E eu liguei para a irmã Adiles e a irmã disse que deixaria uma autorização com a enfermeira naquela triagem ali, que não estando morrendo, como diz a médica, aqui é só para acidentado e quem está morrendo. Quem está morrendo não precisa de saúde, já morreu. Deixa que ela vai, nós vamos levar ela aqui para observação, eu já vou puxar o laudo do raio-x, que prometeram para a semana que vem, e eu vou dar um jeito. Não é de jeito que a gente precisa, é de cumprimento de lei, de cumprimento de convênio. É isso que os nossos munícipes precisam. É por isso que eles procuram os nossos gabinetes. Parabéns, vereadora Claudete, quando disse na semana passada que a saúde não estava bem. E eu ainda lhe disse, mas o secretário me atende todas as vezes, e mesmo que diga não, ele me retorne, pois deve estar aí o furo da bala, deve estar aí o buraco da saúde, aonde mandam cidadão para lá e para cá. E hoje é o cidadão, amanhã, depois é um vereador, depois é o prefeito e depois é o
filho do seu João, que mora lá no bairro, lá no fundo, na periferia, e que necessita do Sistema Único de Saúde. E para concluir, senhor presidente, a minha indignação, não gosto de vir para essa tribuna para estar tratando partidos e outras coisas. E em nome do vereador, meu colega e meu médico pessoal, doutor Dilceu, excelente profissional, servidor público como eu, mas que venham os médicos. Que venham os médicos. Não para lhe substituir, doutor Dilceu. E não para substituir os nossos médicos, os nossos profissionais que fazem saúde nesse país. Mas para que venham substituir essas situações. Porque o mínimo, a Constituição Federal no artigo 1º diz, dignidade à pessoa humana. Foi tudo que essa médica não teve. E digo aos senhores vereadores, já existem outras ocorrências, e eu vou atrás. Vou atrás. Porque se para uma senhora de idade, para uma idosa, por lei o Estatuto do Idoso se faz isso, o que não se faz para os cidadãos comuns. Então eu peço, vereador Flávio Lara, encarecidamente, pelo êxito daquela reunião que nós tivemos aqui naquele dia, que a Comissão de Saúde tome providências e que nós possamos nos irmanar à comunidade, porque tem coisa errada por aí. Meu muito obrigado. A palavra está à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, vereador Dilceu Lopes. Seu espaço, 5 minutos, vereador. Senhor presidente, eu dificilmente me manifesto em relação à saúde e problemas com o Hospital Santa Luzia. E digo muito para os senhores, porque o que o Luciano falou não é novidade, e todos nós sabemos, isso aí ocorre todos os dias. E se forem investigar casos, tem coisas piores que foi a óbito. Só que ele tem uma figura muito importante na vida do médico. Mas ele não sabe que o médico é empregado. Ele pergunta quanto é que o médico ganha para fazer isso lá. Ele sabe que o médico atende emergência, o que mais o senhor falou? SUS e particular. E por aí adiante. Um médico ao nível do ambulatório Santa Luzia. Então ele encheu a boca, que nem um bagre, falando do médico. E em momento nenhum ele viu onde é que está o furo da coisa, da bala, como ele diz, o buraco da bala, o estrago da bala. E eu falo isso com muita propriedade, porque quando eu fui presidente da Comissão de Educação e Saúde, nesta casa aqui, a pedido do vereador Pedro, por causa das denúncias que eram todos os dias vindas, todos nós recebíamos denúncias dos nossos munícipes, do atendimento que era dado no hospital, todos nós tínhamos, aí combinamos com os vereadores, vamos fazer uma reunião, para que as pessoas venham, vão fazer uma ata, vão se identificar, vão dar registro, RG, e a gente tem como chegar até o hospital e dizer que não é mais fraca. Nós temos esses casos aqui. E que nós não somos omissos nessas partes. Porque o senhor entrou agora, mas o senhor não parou mais de ouvir queixas do hospital. O senhor não parou mais de ouvir isso aí. Mas o senhor veio aqui, muitas vezes, a boca que nem um bagre, que eu digo, elogiando o hospital. Elogiando porque o senhor foi lá, o senhor como vereador foi muito bem atendido. O senhor como vereador, teve isso nessa casa falando isso aí, viu? No hospital. O senhor foi lá, aí as portas se abriram, o senhor se identificou como vereador. Esse teatino aqui, uma vez ele falou que tinha vergonha quando conseguiu alguma coisa, porque ele conseguiu através do vereador, com a figura de vereador. Enquanto que o pobre necessitado, que a coisa, não consegue nada. Muito justa a coisa que ele falou. Que nós devíamos ter vergonha de usar a coisa, enquanto que o serviço deveria ser dado espontâneo.
não através da intervenção do vereador para ela ser atendida na pessoa. Isso é errado. Ainda como presidente dessa comissão, não consegui, liguei, mandamos pedir para a 18ª, pedimos para não sei mais quem, um monte de coisa, qual é a obrigação da filantropia. Eu cheguei até o seguinte, que tem que manter a contento e a todo 4 clínicas de atendimento, obstetrícia, pediatria, clínica e cirurgia. Tem que estar à disposição de todos os municípios. Tentei saber, para passar para vocês, o convênio que ele fez para o atendimento do SUS. Com o atendimento do SUS, o hospital recebe uma quantia X para prestar atendimento indefinido para o SUS. O que mais? Tentei saber a quantidade de convênios que tinha o Santa Luzia com o Estado, com a União. Não consegui dizer para vocês. Porque tem. Eu sei que daí, volta e meia, ele chama a mídia e faz lá que agora nós temos atendimento para hepatite C, recebe do Estado, não sei quanto, do convênio que seja firmado. Talvez eu vou só falar assim por cima, sem conhecimento de causa, dizendo a quantia que recebe, que eu não sei, não consegui dizer para você naquela época. Atendimento para o drogado de 12 a 18, só. E assim vai os outros convênios. Deve ter muito mais tipo de convênios. Se a gente pesquisar, conseguisse botar a mão, a gente saberia a quantidade de convênios que existem nisso aí. E o que aconteceu? Vocês se lembram do hospital como era antes? O atendimento para o SUS, para a clínica de SUS, é um atendimento que dá prejuízo. Se tu vai entrar nesse mérito, olha, eu pago 10 pila uma consulta, eu pago R$30 num tratamento para uma pneumonia, eu pago R$8 para um tratamento para um diabetes, enquanto que a gente sabe que uma pessoa que baixa por uma pneumonia tem diabetes, tem hipertensão, tem insuficiência cardíaca e tem mais outras alterações. Ela recebe uma série de coisas. Então, isso aí representa prejuízo para o hospital. A gente não pode bater contra isso. Vai pedir os exames, tudo, ele está lá, ele paga, suponhamos assim, R$300 para aquele atendimento. E o gasto dele foi 2 mil, 3 mil, 4 mil de despesa para o hospital. Então, o que faz o hospital? Não só ele, mas todos os outros hospitais. Reduzem o número de leitos. Tanto é que agora só um médico atende a clínica. Isso abaixa quem ele vai lá autorizar a internação. A médica, essa que vocês estão crucificando, ela só te botou, e talvez em desespero, a situação que ela trabalha. Que não adianta chegar e dizer, não tem leito. Porque ficou, assim, das 100 leitos que tinham para a clínica, ficou lá em 10, 15. Isso é o que se passa nesse tipo de atendimento. Falta profissional. O senhor diz, um médico atendendo de sexta a segunda, mas quem é que tem que contratar isso? Quem é que assumiu esse compromisso? A instituição. Se reconhece que não tem lucro, se reconhece. Mas ela é sabedora disto. Ela veio assumir o hospital nessas condições. Porque não tem desculpa de ela não prestar o atendimento, porque ela já sabe, ela sabe como é. E a administração do Mãe de Deus abrange, eu acho que quase todo o Estado. Então, é conhecedora dessas coisas. Só que usa desses artifícios, eu vou usar o nome de artifício, que diminuiu bastante. E ela não falou a mentira, o senhor diz aqui, para ficar no hospital tem que morrer na porta, para poder ficar, porque ele diz, olha, está sempre lotada aquela observação, o pessoal fica lá, às vezes, mais de 24 horas para receber um atendimento, é a queixa que eles fazem para a gente. E o senhor é sabedor disso. É sabedor. Protocolo de SAMU. É um horror. Se for contar para vocês no tempo que eu precisava de SAMU, de passar, às vezes, 1 hora dando informação e um monte de coisa, e chegar no momento e perguntar, mas ele está baixado pelo SUS ou pelo IP? Ah, é pelo IP. Então, não.
E a pessoa doente morrer na tua frente por isso. Agora eu vou falar de vocês. Na dita cuja reunião que teve aqui, que eu, como presidente, convoquei, para ouvir, porque o Pedro era um que dizia que tem muita queixa, todo mundo falava de queixa do hospital. Pois então, nós vamos fazer esse documento, vamos fazer uma reunião, a comissão vai se reunir aqui. A primeira coisa que o Pedro fez foi lá convidar a irmã Dides, que era uma reunião pública, uma audiência pública. Seguiu aqueles trâmites legais que era para audiência pública. Era uma sessão da comissão para que se ouvisse realmente a realidade, que as pessoas viessem aqui e contassem o que estava acontecendo, o que passaram. Bom, para ti, eu vou falar. Porque os outros que estão aqui estão tudo quietinho. Só teve elogios para o hospital. As pessoas que estavam lá na assistência, que vieram fazer as queixas, passaram o papel de ridículo. Porque veio a comissão do hospital e dava risadinhas, e dava explicações e um monte de coisa. Todo vereador chegou aqui. Ah, mas eu fui muito bem atendido no hospital. O Ademar foi um que falou que foi muito bem atendido no hospital. Toda vez que ele foi preciso, que ele foi lá, ele foi muito bem atendido no hospital. Ele lembra disso aí. Eu não sei se o Carlinhos falou alguma coisa a respeito disso. Mas quase todos os vereadores falaram. Até o Otávio falou que foi muito bem atendido no hospital, quando precisou. Foi. Tudo. Falaram, tudo foi elogios de, olha, realmente nós estamos fazendo. Se alguém de vocês, enquanto eu for presidente dessa comissão, vier abrir a boca, vocês vão ver uma coisa. Encerrou o assunto, nenhum vereador mais falou sobre o hospital. Porque só teve elogio. O Batata foi um também que elogiou de montão o hospital. Todo mundo elogiou o hospital. O atendimento do hospital era muito bom, foram muito bem atendidos. Digo, olha, infelizmente, não se pode fazer nada porque vocês estão contando coisas que não é verdade. Passaram as pessoas por mentirosas. Isso foi o que aconteceu aqui. Houve também prestação de contas, a pena não está aí, a Suzy, para vocês verem a quantidade de verba que é repassada que a Secretaria da Saúde passa para Santa Luzia. Pagamento de exames que vem via Prefeitura, a Prefeitura faz o repasse. Pagamento de consultas. E não são poucos. E pela resposta que são dadas, às vezes a demora que é feito o exame, poxa, podia pelo menos ter um pouco mais de consideração, ser mais bem atendido. Nós, falando como vereador e como representante de uma parte do município de Capão da Canoa, acho que podia ter um retorno maior. Porque não é pouco. Vocês podem pegar, não precisa pegar agora, pega dela a quantia de dinheiro que é repassado no tempo dela como secretária, que é repassava para Santa Luzia. Porque, independente disso tudo, a Prefeitura não tem obrigação de manter o atendimento. Quem tem a obrigação de manter o atendimento, como filantropia, para não perder a filantropia, a entidade tem que manter esse serviço um nível de atendimento bom. Foi o que eu consegui, no máximo, pegar como presidente da comissão, foi isso aí. Agora, uma coisa também assim, vamos e convenhamos. Se eu não tenho nada para falar de mim, se eu sou tão vazio, e eu não tenho um coração tão bom que possa elogiar alguma coisa dos outros, o que eu falo? Eu vou me achar que se eu olhar para os meus pés, eu vou ver que eu sou um nada. Poxa, eu não tenho nada para falar de mim, nada para dar em troca. Então eu vou fazer que nem a raposa fez para o corvo. Olha, corvo, abre essa boca aí e canta.
E o corvo com um pedaço de queijo na boca. Canta que tu tem uma voz maravilhosa. Olha, se eu pudesse, tu ia ser a rainha das aves aí do canto lírico. Tanto falou que o corvo acreditou. Aí quando caiu o queijo, ela pegou o queijo e deu no pé. Ele sempre tem objetivo. Eu não tinha nada para fazer, então vou falar do corvo, para ter alguma coisa em troca. Falar, eu acho que tu não sabe disso. Porque não, pelo que eu te conheço, não é o teu perfil. O teu assessor está fazendo a avaliação dos vereadores. Eu vou dar explicação por causa de ti, em respeito a ti. Porque eu dou muita explicação e dou para todas as pessoas, aquelas que votaram em mim, que elas têm o direito de me exigir algumas coisas. Tem. Porque se elas vão lá, eu vou conversar com elas, vou pedir o voto delas, elas vão confiar em mim e eu tenho que dar retorno daquilo para eles. O teu assessor, ele está muito preocupado com a minha... Ele falou de todos, mas elogiou muito o senhor, claro, né? O senhor com os seus amigos, elogiou bastante. Mas eu tenho que dar explicação de mim, meu. Eu tenho um gabinete, tenho 2 assessores. Não preciso realmente estar aqui todos os dias fazendo número para mostrar para vocês que eu trabalho. Não é do meu feitio. Eu sou o que sou porque Deus assim me fez. Eu sou o que sou pela providência de Deus. Eu não tenho que mostrar o que eu não sou. Qualquer problema que chegue dos meus que vêm aqui, eu tento resolver. De uma forma ou de outra. Não consigo muitas coisas, porque eu sei meus limites. Graças a Deus, Deus me deu um cifragol muito forte. Eu sei meus limites e respeito todos, respeito. Sei muitas coisas de cada um de nós que convivemos em junto, que não tem pessoas que não vêm. E eu não levo adiante. Não é assim, eu não sei, e não fiquei sabendo, não estou autorizado, não quero saber disso aí. Tá, mas só para dizer para o teu assessor, que está muito preocupado com o meu tempo no meu gabinete. Digo, se ele quiser até vir conversar comigo, para eu atender ele, eu venho. Claro que venho. Por que não? Atendo todas as pessoas. Venho aqui dar assistência para ele, tudo que ele precisar. É só ele chegar e pedir para mim. Se ele não conseguir falar comigo, porque quando ele quer, ele fala. Ele já falou, me precisou de muita coisa de mim, ele me procurou aqui, me procurou no consultório, essas coisas assim. Quando ele quer um problema para ele sabe como chegar até mim e sabe o que eu posso fazer ou não por ele. Só não acho justo que ele dizendo assim, que está trabalhando para o Lúcio Kovarsky. Eu não sei, não entendi bem o que vou dizer que está escrito aqui. E está citando. Eu tomei como crítica que ele botou no Face. Mas é como disse assim, olha, eu vou falar, até nem sei porquê, vou falar em respeito a ti, por causa de ti. Nada que ele trabalhe para o Lúcio, tudo bem, mas que ele fale das categorias dele, das propriedades dele, dos bens dele, das ideias dele, e mostrar alicerce para botar essas coisas em dia. Eu só não gostaria que começasse, porque como e dificilmente eu venho falar sobre isso, porque às vezes as coisas não... Mas eu já estou tão escaldado que essas coisas de repente começam a criar a coisa, que eu já estou, então vamos terminar por aqui. Eu gostaria de fazer um pedido para ti aqui, de público, que se ele não vai votar em mim, não simpatiza muito comigo, guarde para ele. É a opinião dele, a gente respeita. Mas não fique me avaliando. Eu tenho os meus eleitores que me avaliem, eu tenho eles me cobram muito. Ou vocês acham que não? Eu sou muito cobrado na comunidade. Até o dia que se eu não chego rindo, o que houve, doutor? A mulher brigou com o senhor? Não, estou bem com a mulher. Não, mas hoje não é a tua cara, não é essa? Eu sou muito cobrado nas coisas. Então, só para dizer para o Rosendo que vamos parar por aí. Ele usa o Face para a coisa mais importante para ele, para o teu trabalho, que eu acho justo que deve fazer.
Eu até não ia falar, Carlinhos, eu realmente fico constrangido de ter que falar isso aí, mas para a coisa não continuar, tá? É um pedido que eu faço. Ainda mais ele que é funcionário, trabalha com a gente aqui na casa, não fica bem isso. Obrigado, desculpe, senhor presidente. Eu confesso que fui pego de surpresa, vereador Dirceu. Eu acho um pouco constrangedor um servidor desta casa fazendo crítica a algum vereador. Eu acho que todos somos colegas. Um servidor que é do meu gabinete, por exemplo, lógico que é meu eleitor, eu não dou o direito a ele criticar qualquer outro vereador. Se um dia eu souber, pode ter certeza que eu tomarei a providência devida. Então, talvez o vereador Carlinhos, que é o vereador do gabinete, não soubesse também, mas eu concordo com o vereador Dirceu. Não achei de bom tom, pelo que eu escutei. Acho que não contribui, não engrandece a casa em nada. Eu acho que isso aqui, eu tenho dito e redito, os 11 vereadores têm uma família. Eu considero todos aqui como meus irmãos, meus parceiros. E se houver alguma dúvida, pode me perguntar, eu sou um livro aberto, sem problema nenhum. Então, acho que muito menos os nossos servidores tomar opinião para criticar o vereador A ou B. A palavra continua à disposição dos senhores vereadores. Com a palavra, o vereador Sérgio Oliveira. Senhor presidente, senhores vereadores, público presente e imprensa representada. Uma vez numa conversa confidencial particular com um médico, e aliás um médico muito bem conceituado aqui no município de Capão da Canoa, só não vou citar o nome dele, porque eu não pedi a ele essa liberdade, mas nessa conversa confidencial ele me disse o seguinte, de que infelizmente os valores que os médicos tinham antigamente, o respeito que os médicos lá no passado tinham, junto às suas comunidades, hoje não gozam mais disso. Aliás, muitas classes que antigamente eram olhadas com muito respeito, com muita admiração, hoje as pessoas, as comunidades já não olham da mesma forma, inclusive a nossa política. Em detrimento de uma conduta muito pessoal. Porque nós sabemos que faltam estruturas nos hospitais existentes, faltam mais hospitais. Meu companheiro, vereador Flávio Lara, se não me falha a memória, na semana que passou, foi muito feliz em dizer a respeito dos médicos que são tratados, que não é a solução do problema. Não adianta trazer médicos, hospitais, colher os doentes. Então, uma coisa muito mais profunda, mas pelo menos alguma coisa vai ajudar e contribuir. Mas muito longe de uma solução. E a gente sabe que toda essa condição da saúde que deixa a desejar, e muito, os maiores culpados são os gestores públicos. Mas existe uma coisa que não justifica, até porque um trabalho que eu faço através das emissoras de rádio, por onde passei, que é voluntário, faço com amor, e que nunca ganhei um centavo para ajudar alguém, e sempre me deu muito trabalho. Onde eu absorvi ao longo dos anos muitas dores, muitos problemas, e muitas vezes cheguei em casa nervoso, de tanto absorver dor e sofrimento das pessoas e eu correr atrás para poder dar uma solução. E isso consequência de uma má política que temos nesse país. Mas aí entram os voluntários, entram as pessoas que são movidas pelos bons sentimentos e sentimento de amor ao próximo, que fazem esse trabalho de forma voluntária, sem remuneração nenhuma, porque se comovem e têm compaixão no coração. E quando a gente se depara, venho a essa tribuna para ser solidário ao senhor vereador. Quando o senhor faz essa queixa, porque eu não vi alguma queixa
instituição. Eu vi o senhor fazer uma queixa a um profissional. E apenas venho aqui para ratificar aquilo que eu já disse e que volto a repetir. Se existe uma coisa que me dá nojo, me repugna, que eu abomino, que eu odeio, é maus profissionais na saúde. Ou sejam eles médicos, ou sejam eles que trabalham na parte administrativa, ou sejam eles atendentes, enfermeiros, técnicos de enfermagem, quem quer que seja. Se não sabe lidar com o ser humano, principalmente quando esse está com a saúde debilitada, peça demissão. E que os gestores públicos que dominam essas áreas, se detectarem que existe algum profissional que conduz o seu trabalho dessa forma, não sabendo lidar com o ser humano com educação e com respeito, com carinho e com amor, que tome providências. Eles não servem para estar lá. Porque a questão pública é muito simples. Quem é um servidor público? Apenas faça pelos outros aquilo que gostariam que fizesse por si. Porque o mesmo que está na saúde hoje, que está lá para atender pessoas, seres humanos, que têm sentimentos e emoções, amanhã ele poderá precisar de um outro servidor público, num outro segmento, e como ele quer ser recebido e tratado. Então, no momento em que eu vejo a fala do vereador Luciano, criticando a doutora Andréia Fagundes, que pode estar assoberbada, estressada, peça um atestado, tire folga, vá descansar. Agora, não justifique que trate um doente dessa forma ríspida. E quero que o senhor conte comigo, vereador, e qualquer um da comunidade conte comigo se deparar com um mau profissional. Porque assim como nós temos bons profissionais em todas as áreas, também temos os maus profissionais. E temos muitos maus profissionais na saúde. Muitas pessoas, quando queixam-se de um mau atendimento, que é o mínimo que o ser humano poderia ter, já que não tem aparelhagem para fazer, estão aí enfrentando filas, aguardando uma cirurgia, aguardando um exame médico, pelo menos que sejam tratados com carinho. A educação, isso não custa nada. Então, quando eu me deparo com esses maus profissionais que não têm sentimentos no coração, apenas são pessoas que tiveram, quem sabe, pais com condições financeiras privilegiadas, que deram a eles condições de poder fazer uma faculdade e se formaram médicos apenas por causa do salário, mas não por formação. Então, vereador Luciano, quando o senhor cita essa profissional que tratou esse ser humano no momento mais difícil, que a maior riqueza que o ser humano tem é a saúde, meu Deus do céu. E se nesse momento em que ele está passando por essa situação, como nós temos aqui o esposo da nossa colega vereadora, sabe, já passou por isso, como eu tenho dentro da minha família, problemas sérios de saúde que passei, e sei muito bem como a gente se sente. E como a gente se sente muito impotente, fragilizado, quando nós encontramos dificuldades para termos o socorro que precisamos. E esse pessoal que está dentro dos hospitais sendo humilhados, essas pessoas que estão aí nas filas nos postos de saúde, são seres humanos, têm emoções e têm sentimentos. E já que não têm condições de oferecer aquilo que eles precisam, pelo menos que cada profissional ofereça carinho, que ofereça atenção. Então, todo e qualquer mau profissional, que quando ele for apontado pelas suas ações, como esta relatadas pelo senhor nesse momento, vereador Luciano, eu serei solidário. E eu venho para essa tribuna ou em qualquer lugar dizendo: você é um mau profissional e você é um pajeste. E eu te odeio. Você não serve para lidar com um ser humano, tu tem que trabalhar numa fazenda, vai lidar. Eu acho que nem um animal, o animal também precisa de carinho, não justifica. Não existe justificação para isso. Então muitas coisas a gente se revolta. Porque todos esses anos em que estou no rádio, são 31 anos, em que eu tenho visto pessoas sentadas no meu lado, precisando de muitas coisas, eu não tinha obrigação nenhuma. Inclusive, já perdi emprego em emissora de rádio exatamente por fazer isso, eu fiquei desempregado. Porque foi determinado para mim, no certo momento da minha vida, que não era para empresários, não tinha no meu... Porque
meu programa uma choradeira, pois eu preferi perder o emprego, contrariei a direção durante 1 ano e fiquei desempregado, mas nunca disse não ao semelhante, precisando de ajuda. E tem pessoas que talvez nesse momento estejam me ouvindo e saibam muito bem dessa história. E passei dificuldades. Mas eu não disse não ao meu semelhante, fiquei desempregado e passei dificuldades. Então isso me revolta, principalmente. Esses maus profissionais ligados à saúde pública, se não servem para lidar com pessoas, mude de lugar. Vão pegar uma pá e abrir buraco. Muito obrigado. A palavra continua à disposição, com a palavra o vereador Claudete, do PT. Eu escutei todo mundo falar na saúde, bateram nos médicos, porque o médico é aquilo. Eu trabalhei na área da saúde. Desculpa. Boa noite, presidente. Eu esqueci de lhe dar boa noite. Eu fiquei empolgada. Eu trabalhei na área da saúde, junto com o doutor Dilceu, ali no materno infantil. Então, assim, ó, só falaram o tempo todo dos médicos. Esqueceram de falar também do atendimento, dos enfermeiros, do atendente. Eu passei por um caso de saúde agora há pouco tempo, tá? Não quiseram me atender no Santa Luzia, no 24. Eu fui parar em Porto Alegre porque o meu marido me levou, porque ninguém me levou. Então, assim, ó, eu não boto as culpas só no médico. Estão crucificando a doutora Andréia. Tudo bem. Tá, ela não está aqui para se defender. Eu acho isso errado. Tá? Só que assim, ó, crucificaram ela, mas não sabe a situação que ela está passando lá dentro. Quando aconteceu isso, quando o meu marido ficou doente, aconteceu a mesma coisa. Eu não ganhei ambulância para levar ele para Porto Alegre. Quem levou foi um amigo dirigindo o carro. Mas eu não crucifiquei ninguém. Tá? Então, o que eu digo para vocês, não adianta ficar crucificando os médicos e não fazer nada. Tá? O doutor Dilceu atende 30 pessoas, às vezes, num dia dentro do materno infantil. Tá? Ele não se nega a atender as pessoas, com ficha ou não. Então, eu digo para vocês, crucificam as pessoas, estão falando mal. Então, primeiro vamos olhar. Está tudo errado, gente. Começando pelo atendente. Tu vai lá no 24 horas, elas não sabem o que estão fazendo, elas estão perdidas. Elas não sabem se tem especialista, elas não sabem. Tu pergunta, ninguém sabe nada. Então, agora eu pergunto para vocês, vão crucificar a doutora Andréia por um modo, concordo, Luciano, que ela não, na hora ela pode ter sido. Só que eu digo assim, ó, pessoal, vamos olhar todos. Eu acho assim, ó, que o prefeito teria que fazer uma varredura, olhar, ver o que está acontecendo. Porque não é só agora, isso já vem do tempo do Jairo, do tempo do Amorim, de todos eles. Não vamos botar só em cima do prefeito Valdomiro. Isso eu digo, não é de agora. Eu não vou crucificar o prefeito Valdomiro também, nem o Abel. Porque o que eu precisei, o Elton, graças a Deus, sempre me ajudou. Mas assim, ó, o pessoal de Capão, infelizmente, o nosso hospital está atendendo todos os municípios vizinhos. Isso aí está errado. O hospital é pequeno, todo mundo sabe. Eu acho que teria que alguém tomar uma providência. Principalmente quem está na comissão, como o nosso vereador Flávio Lara. Esse é o que eu tenho a dizer. Eu não estou defendendo os médicos, eu quero deixar bem claro. Só que eu acho que alguma coisa tem que ser feita. Porque senão não dá para continuar. Tá? Há poucos dias eu perdi meu cunhado também aqui dentro do hospital com o doutor. Então, não vou crucificar o doutor. Mas, infelizmente, aconteceu. Então, assim, não adianta crucificar só perto deles também. Eu tenho de ter isso aí que eu tenho. Boa noite. Obrigada. A palavra continua à disposição. Pesa a palavra. Com a palavra, vereador Otávio Teixeira, seu espaço, 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, a gente mexe numa área sensível, que é a área da saúde, né, Claudete? E tu imagina, tu trabalhou lá esses 4 anos, eu estou aqui, então acompanhei muita
muitos períodos críticos, né? Porque realmente a saúde ela é uma coisa hoje nacional. Eu semana passada, a minha filha é médica, eu fui no Capão Novo resolver um assunto com ela lá, cheguei lá e me apavorei. Tinha 60 pessoas para ser atendida e ela segurando o filho, está aí no último mês de gravidez. É nacional, mas se a gente não fizer pelo nosso município... Não, eu quero para chegar no nosso município, eu quero chegar no nosso município. Porque nós temos no contexto, e eu tenho batido e dito, Claudete, se não modificarem o modelo, não tem mais solução. Estou trazendo médico, não vai resolver nada. Luciano disse que bem-vindo médico, mas não é isto que está faltando. Falta estrutura, falta leito, falta o doutor Disseu falou agora há pouco aqui. Falta parar de construir estádio de futebol e construir hospital, comprar aparelhagem, dar condições para o médico trabalhar. A minha filha estava lá atendendo, eu vou falar que é o sangue da gente, está lá, eu sei que ela é uma menina, se formou agora, está com leite todo, vontade, atende todo mundo bem, mas não adianta, aí tem uma estrutura que não funciona na volta. Tem uma estrutura que não funciona. E aí começa lá no atendente, se tu já está doente, tu é bem atendido já pela pessoa que vai te receber lá, tu já começa a melhorar. Mas, infelizmente, as coisas estão tão saturadas, que todo mundo chega com os nervos, o funcionário já atende nervoso, acaba brigando, o médico está lá bem louco atendendo pessoas. Não tem condição um médico atender 60 pessoas uma atrás da outra. Não é fácil. Não é fácil, isso tem que ser melhor distribuído. Aí, quando tem um problema, eu converso isso muito com a minha filha, quando tem um problema realmente sério, tem que encaminhar. Aí tu tem que ir lá, vai lá no Abel. O Abel não tem hora. Esses dias liguei uma senhora com AVC, fazer uma ponte safena urgente. Liguei para o Abel, não sei, acho que ele estava até na abertura. Aí está a pessoa trancada 3 dias num corredor de hospital lá em Porto Alegre. Então não adianta, a coisa é uma coisa maior, Claudete, porque senão não adianta. Enquanto nós estivermos resolvendo, graças a Deus, eu lá no hospital uma vez, já morreu o meu irmão, o Toninho, eu fui reclamar de situação de hospital de todos, ele disse assim, mas o teu irmão foi bem atendido aqui. Eu digo, grande coisa que o meu irmão foi bem atendido, e o irmão dos outros? Não existe mais irmão aqui em Capão, não tem pai, não tem mãe, não tem vó, não tem... Eu não quero vir aqui para o meu irmão ser bem atendido. Eu quero que atenda aqui todos, como se fosse meu irmão, que tem direito também. Porque a coisa que eu mais detesto é esse jeitinho, tem que ajeitar. Tem que ir lá porque eu vou lá, vai furar fila, aí eu furo a fila, tem um que também é filho ou é irmão de alguém, e isso ninguém fala. Porque enquanto nós estivermos lá, tendo que resolver com carteiraço, é porque a coisa está mal. E o Dilceu hoje foi muito feliz. Trouxemos o hospital aqui para receber as críticas. E ele falou que eu falei, mas eu disse que ficou por conta dele. E o Dilceu tem razão. O elogio aqui, vou te contar, saíram daqui maravilhado de elogio. E o Dilceu ficou indignado com toda a razão. Com toda a razão, Flávio. Porque ele trouxe realmente para as pessoas fazerem as críticas. Que isso vem, como diz a Claudete, vem desde quando, né, Claudete? Desde quando que vem? Ninguém resolve nada, essa é a verdade. E todo mundo vem e diz uma coisa, daqui a pouco vem aqui e critica o hospital. Chama o hospital aqui, já não é bem assim. Não, porque eu já fui bem atendido lá. Então, a gente tem que pontuar melhor as coisas, tem que realmente... A deficiência na saúde, Claudete, tu pode ter certeza, ela passa pelo governo federal. Nós atendemos aqui, é um sistema falido, está falido. Tem agora, está perto da política, já tem um hospital regional de novo, até já pintando de novo, já tem política o ano que vem. É. Então, essas coisas nós temos que parar de acreditar em historinha de Papai Noel. Crucificam as pessoas que não têm que crucificar e o sistema está saturado. Essa é a verdade.
Esta é a verdade. Se não vir verba, e só se faz saúde com dinheiro. Se não tiver dinheiro, nós vamos ficar aqui, o Luciano vem aqui, como diz o Disseu, dá-lhe grito, porque isso já faz 20 anos que não é diferente. Essa tua indignação é a minha, é a da população, porque realmente a coisa não é fácil. Teve esse caso dessa senhora, que o Abel foi, que eu não gostaria de ter ligado para o Abel para resolver, eu gostaria que tivesse resolvido. Fosse uma coisa normal para qualquer cidadão. Estava lá em Porto Alegre, me ligaram de volta. Olha, a saúde de Capão está nota 1000. Está nota 1000, saúde de Capão. Porque aqui eu estou há 3 dias sentada numa cadeira, e quando tem a cadeira, quando tiraram da cadeira, ainda deixavam uma senhora lá. Então, a Claudete falou outra coisa, que é um grande problema nosso, né, Claudete? Que é os municípios, vizinhos, todos vêm aqui, se servem da nossa estrutura. Fizemos uma reunião, Claudete, agora quando o Amauri era prefeito, o Carlinhos sabe disso, chamamos aqui os municípios. Quem é que quis entrar com algum centavo para ajudar na nossa saúde, no nosso hospital, no nosso 24 horas? Qual foi o prefeito que apareceu? Ninguém. Ninguém. Mas na hora de atender, vai ali, não atende, o griteiro é grande. Então, as coisas estão... tudo que tu está me falando, Luciano, não é novidade para mim, porque já chamamos o Conselho de Saúde, já chamamos todo mundo. Se não mudar o rumo, não adianta. Cada ano a coisa está se agravando mais, e a gente fica impotente, a gente fica, principalmente todos nós temos seres humanos, temos família, e eu sempre digo, quando mexe num da família, que a gente vê o que realmente a saúde é, por isso que eu sempre falo que a saúde é uma coisa muito importante no nosso país. E eu continuo dizendo, enquanto nós estivermos priorizando estádio de futebol e deixando a saúde de lado, Claudete, o resto é história de Papai Noel. Seja o governo que for, que entre lá, que faça isto, nós vamos estar aqui todos os dias ligando para o secretário ou ligando para um amigo para nós furar fila. Senão, a pessoa mora sentada em qualquer lugar que tiver. Fogos de artifício na entrada do ano novo. Também, concordo contigo. Concordo contigo. Tem tantos gastos que é feito desnecessário, que ainda não vai resolver, porque nós temos uma alta complexidade, tem que ser em Porto Alegre. Dependemos de lá. Por isso que tudo que for pela saúde, eu sou favorável, tudo que nós pudermos fazer, vamos fazer. Gostei do Valdomiro em uma coisa, porque estavam levando o dinheiro do nosso município na manha e não estavam levando. Chega de brincadeira. Chega de brincadeira. Vamos brincar, mas não vamos brincar com nós, né? Até porque nós temos cobrando do próprio prefeito. Não é só largar lá 1.300.000 por ano para o hospital e eles vão fazer o que querem. E pode ter certeza que não foi renovado o convênio ainda, Luciano. Porque não vão renovar do jeito que eles fizeram antes. E isso eles não vão fazer com esse governo, vocês podem ter certeza. Essa mamata acabou. Essa mamata acabou. Nós temos poucos recursos e nós vamos, com certeza, vamos fazer o convênio. Agora vamos fazer um convênio com o pé no chão e que possa dar um atendimento melhor para as pessoas. Parabéns, Valdomiro, parabéns, Magrinho, e pode contar com o apoio dos vereadores que vamos brigar, vamos nem que não leve 1 mês ou 2 a fazer, mas vamos fazer umas coisas com os pés no chão para nós poder cobrar depois. Obrigado, presidente. A palavra continua à disposição e com a palavra o vereador Flávio Lara, seu espaço, 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, eu acho que eu vou falar do Rock in Rio. Da abertura do Rock in Rio, que país é esse? Que país é esse? Uma música do Cazuza, se não me engano é do Cazuza, não tenho bem certeza, que fala das mazelas do país. Porque tem o país da propaganda e o país que a gente vive. O país da propaganda que o PT vende e seus aliados, e o país que o cidadão vive. E que o vereador do PT tem que passar vergonha.
e do PSB, e do PSDB, e de todos os P's possíveis, porque eles moram no município. Né? Então, se pegasse essa música e voltassem as pessoas para a rua, e não estou incentivando, mas é um caos criado, porque a SAMU, alardeado pelo Partido dos Trabalhadores, que ia ser distribuído no país inteiro, criaram tantas regras para o SAMU, que na Praia do Barco eu liguei para a SAMU, que tinha um cidadão atropelado, sem identidade, e eu fiquei meia hora tentando convencer que era uma verdade. Aí depois morre e não sabe, mas a SAMU não foi acionada. Foi. A Central de Leites, criado pelo Partido dos Trabalhadores, que é para não ter com quem falar. Tu fica na fila que tu não vê, que tu não sabe que existe e não te dão um número. E tu fica lá, que tem que ir lá falar com um amigo, para levar, contar com um irmão, com um parente, com um cunhado, com um vereador, para poder ser atendido. O hospital quer filantropia. Para ter um baita no hospital em Porto Alegre, para os ricos irem para lá, ser bem atendido, e nós aqui pagar o preço. E nós aqui pagar o preço. Mas eu não quero ir no resultado final, porque falar do hospital aqui é o resultado final desse processo. Eu quero falar do resultado inicial, que faz quantos anos que não se fala em construção de um hospital no estado do Rio Grande do Sul, a não ser fechamento de hospitais. Estão fechando hospitais, o governo federal fecha hospitais ano a ano, do Partido dos Trabalhadores. Do Partido dos Trabalhadores. Deixa os trabalhadores sem hospital. Falam em plataforma P isso, P aquilo, P aquele outro, uma atrás da outra. Falam em construção de rodovias. Falam em milhões, assim, jogam milhões, que vai ser tantos milhões para isso, tantos milhões para aquilo. Construíram fantásticos centros esportivos chamados de estádios, que agora não é mais estádio, agora é arena. Os romanos também tinham arena, iam lá para se matar. Que o cidadão pobre não vai entrar porque o ingresso é muito caro, foi feito para rico, classe média alta. Então nós estamos com um país administrado por o mesmo partido há quase 20 anos, de cabeça para baixo. Em que a prioridade não é o cidadão trabalhador. Mas a propaganda é, por isso volto para o Rock in Rio. Que país é esse? Que país é esse? Pena que eu não canto bem. Porque a letra é bonita. Então ficamos nós, vereadores, e nós, comunidade, e nós, cidadãos, brigando com o médico, brigando com o enfermeiro, brigando com o secretário de saúde, que parabéns, Abel, porque tem feito um milagre com pouco recurso, escasso recurso que tem, atendendo a todos a qualquer hora, e ficamos na mão de promessas. Porque ano que vem, campanha política. E lá vem promessa de novo. E quem é que paga as promessas? Quem é que ouve depois, jogado como desaforo na cara, essas promessas feitas e não cumpridas? Os vereadores. Somos nós, o prefeito, o vice. Porque, como disse o vereador Serginho, uma classe desacreditada, porque se fez desacreditar ao longo dos anos, prometendo horrores e dando migalhas. O nosso país, de norte a sul, morre nas portas dos hospitais. O nosso país, de norte a sul, não tem creche para as nossas crianças. O nosso país, de norte a sul, não tem faculdade para os nossos jovens. Mas na televisão, a propaganda política não é o Brasil que eu moro. É uma vergonha.
deviam ir para a cadeia. Porque as pessoas acreditam que lá tem tratamento. As pessoas que têm câncer e que disseram que no máximo em 3 meses teriam tratamento, acreditam. E vão buscar o seu tratamento. E não conseguem. E buscam nos vereadores. E buscam no Ministério Público, que já não aguenta mais. Que também tem o seu limite. E nós ficamos aqui, apontando para o presidente da Comissão de Saúde, para que ele resolva. Me permite uma parte, vereador? Pois não, vereador. Só para colaborar, dizendo o seguinte, que não é fechando uma secretaria de turismo para uma cidade aonde deve promover o turismo, que essa pare de realizar os eventos que se fazem necessários como forma de atrair pessoas para que venham para os nossos municípios, que tenham um veraneio aprazível, que nós vamos resolver o problema da saúde. A questão de resolver essa situação está lá em Brasília. Eles têm condições de resolver a situação em todo o Brasil, caso queiram. A tabela SUS, faz 30 anos que a gente sabe que a tabela SUS está desatualizada. E vem desatualizando, e vem desatualizando, e vem desatualizando, e vem desatualizando. E hoje, uma consulta pelo SUS, o hospital não recebe nada. E assim vamos. E quem é que sofre com esse não pagamento para os hospitais? Quem é que sofre com o fechamento de hospitais públicos? Quem é que sofre com o fechamento de vagas em hospitais públicos? São os donos de empresa? São os grandes empresários? São aqueles que têm um convênio de saúde? Ou é aquele trabalhador que não tem outro senão o SUS? Então a tabela SUS tem que ser. E a gente vai chegar um dia, vereador Luciano, que a gente vai olhar uma situação que nem o senhor presenciou, e que ele vai ser amigo nosso ou não, e ele vai ser atendido como gente. Porque não dá mais para... Quando o povo foi para a rua, foi porque se esgotou. Quando o povo foi para a rua, foi porque não aguentou mais. Então, só para informar os vereadores mais jovens desta casa, que a Comissão de Saúde, presidida por mim, e que não faço milagres, porque dependo do governo da Dilma, mandar realmente recursos para esse município e para todos os outros que precisam. Mas fizemos uma reunião com o hospital, chamamos os vereadores, neste plenário, fizemos vários questionamentos, fiz o relatório, que pedi para o hospital mandar o relatório de atendimento de exames e enviei a cada um dos vereadores. Então, o que está ao tamanho de um vereador foi feito. De um presidente de comissão de Câmara de Vereadores foi feito. Mas precisamos fazer uma mudança maior nesse país. Administrar esse país como se fosse uma empresa, com pouca propaganda, com eficiência, com resultado para o cidadão. Que ele não veja na televisão e esqueça. Só para concluir, senhor presidente. Achei de muito... Sou uma figura pública e recebo crítica, porque sou uma figura pública, recebo. Mas achei de muito mau tom o que li a meu respeito do vereador Luciano, do vereador Zaide, do vereador Serginho, do vereador Marino, por um servidor dessa casa, assessor do vereador Carlos, e que lhe fez vários elogios. Acho que o caminho não é esse, vereador. Assim como outrora disse ao vereador Luciano, hoje me dirijo a Vossa Excelência. Vereador Carlos Maia, devo obrigações, não a Vossa Excelência, nem aos seus assessores. Foi de muito mau tom, principalmente ao que se diz respeito ao meu colega Dilceu,
que já defendi em outros momentos e agora defendo publicamente. Cada um de nós tem um estilo de trabalho. Eu tenho o meu, e cuido eu do meu trabalho, porque é eu que tenho que preservar o meu gabinete, as minhas assessorias. O vereador Luciano, que tem suas atividades, tem os seus horários e os cumpre. Se não o cumprisse, estaria mais tempo aqui. Cada um de nós tem um perfil e um estilo. Não faço crítica nenhuma, mas acho que caberia uma boa retratação a respeito, ou uma explicação mais adequada, porque não foi de bom tom e não é adequado a esta casa. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Com a palavra, vereador Carlos Maia, seu espaço 5 minutos. Senhor presidente, nobres vereadores, a nossa assistência, a imprensa. Só fazer uma referência referente ao que o vereador Luciano falou, referente ao mau atendimento, referente ao SAMU. Infelizmente, por 2 oportunidades, eu fui obrigado a fazer aquela coisa mais ridícula que um homem público possa fazer, que é o famoso carteiraço. Uma vez, minha esposa precisou ser atendida em 24 horas e estava sentada no banco, pegou a sua fichinha, e um funcionário do atendimento 24 horas mandou que ela passasse para frente. Ela se recusou. Eu disse, foi a melhor coisa que tu fez, porque o mesmo contribuinte lá, tu é igual aqui. E jamais tu vai usar desse artifício para poder se beneficiar. A gente não está aqui para ser beneficiado, e sim beneficiar aos munícipes e à nossa comunidade. Referente à reunião com o hospital, na época do Amauri, nós também tivemos a oportunidade de fazer uma reunião aqui, lá na sala de reuniões, onde veio toda a diretoria do Santa Luzia, e eu já tinha toda a documentação do Estado, convênio com o Estado do SUS, e o convênio do nosso município. Veio a Aline, veio a Adiles, e um outro senhor, parece que Vitor Hugo, se não me falha a memória, que nos mostrou uma lista de médicos, de exames, tudo quanto era forma de atendimento que o hospital estava fazendo. E eu, naquele momento, fui um pouco mal educado, que não é o meu perfil, removi o informativo que ele me deu, e eu devo ter guardado isso, a quantidade de serviço oferecido pelo hospital para o município, e eu disse, isso aqui, tu está tentando enganar quem? E me propus, naquele mesmo momento, em levantar daquela cadeira e nós irmos no hospital para ver se conferia com o que ele estava dizendo, com o que eles estavam nos entregando, o trabalho que eles estavam prestando ao município. Que não chegava nem perto do que era. Mas, como disse a Claudete aqui, infelizmente as instituições são formadas por pessoas. Eu tenho certeza que a direção do hospital tem o maior bom senso de tentar atender a nossa comunidade da melhor maneira possível. Mas, infelizmente, tanto no hospital quanto no 24 horas, em todas as outras instituições, barra no primeiro atendente. O que eu digo sempre no hospital ou num posto, a pessoa chega debilitada ou com ele próprio, que está doente, ele é o paciente, ou está encaminhando o seu querido ali, né? O seu seu pai, sua mãe e assim por diante. Só um braço por cima desta pessoa que está debilitada, a sua doença cai 50%. Um bom atendimento cai em 50% e acaba-se todos os ranços, e aí é dado todo o procedimento de atendimento como tem que ser feito. E eu tenho certeza que essa médica foi infeliz na sua colocação, talvez estivesse com problemas em casa, mas não seria no hospital que ela poderia largar toda essa sua raiva e todo esse mau atendimento que ela teve. Quando eleito pela primeira vez nessa casa, mudando de assunto, meu presidente, eu fui o último vereador a entrar nessa casa com 404 votos. E no dia da minha posse eu deixei muito claro, muito transparente, e na época o vereador Pardal, o mais votado, tinha feito 1.315 votos, parece que é isso. E eu disse que eu jamais seria menos do que ele, ou menos de qualquer um que tivesse feito
um voto a mais do que eu, ou 1000 votos a mais do que eu. Porque eu não queria ser abaixo de ninguém e nem acima de ninguém. E como os 9 vereadores que tiveram no mandato passado e os 11 vereadores que estamos hoje legislando dentro dessa casa, e todos aqui já conhecem a minha conduta e o meu respeito que eu tenho por todos. No segundo mandato, está mais uma vez aí, talvez não apoiei o ex-prefeito Amauri, como não apoiei o atual prefeito Valdomiro. Minha conduta correta. Sempre defendendo os interesses da nossa comunidade e os interesses do povo de Capão da Canoa. Sempre deixando claro que pelas 2 oportunidades eu fui procurado pelos 2 prefeitos. Eles queriam saber qual seria a minha posição, situação ou oposição. E nas 2 oportunidades, e fiz aqui na minha posse, na última posse agora aqui, deixei bem claro, desejando que o Valdomiro fosse o melhor prefeito que Capão da Canoa já teve. Não que isso vai nos colocar no mesmo palanque no futuro, mas poderemos estar lá. Referente às colocações que o meu assessor fez, e quando cheguei hoje a 1h30 nessa casa, foi a minha primeira cobrança a ele, referente à manifestação feita no Facebook. Cobrança que eu não concordo, referente à manifestação em que ele tenha feito, fazendo avaliações de vereadores. E eu tenho certeza aqui, senhor presidente, eu gostaria que o vereador Dirceu tivesse sentado aqui para poder escutar. Em meu nome, eu já antecipo o pedido de desculpa a quem se sentiu ofendido. E tenho certeza que ele o fará na primeira oportunidade que tenha. Talvez tenha outras coisas em cima, e ali eu não comento, do que possa ter mexido nessa estrutura aí, para que ele pudesse ter tal manifestação. Eu acho que ninguém sai dando tiro para os lados e aos 7 ventos se não é cutucado. Eu acredito que isso possa ter acontecido. Mas peço aqui desculpa a quem se sentiu ofendido. Em meu nome, tenho certeza que ele o fará também. Não é do perfil dele, todos conhecem o Roseno, todos conhecem o caráter, a honestidade e a competência que ele tem. Se algo aconteceu para que isso, para que viesse a dar essa declaração. Eu sei, infelizmente eu não posso tapar a boca, quem for que seja do meu assessor, até mesmo da minha casa. Dos meus filhos, eles têm opinião própria. E não é eu que direciono as opiniões deles. Mas respeito, é um grande assessor. Eu continuo respeitando, vou continuar defendendo. Não concordo com a postagem que foi feita. Mas não vou diminuir em 1 centímetro a capacidade, a inteligência do Roseno. Muito obrigado, senhor presidente. A palavra continua à disposição. Com a palavra, vereador Ademar Duarte, seu espaço 5 minutos. Tá bom. Senhor presidente, senhores vereadores, eu venho aqui, a tribuna é rápido, Zé. Eu venho fazer um agradecimento ao secretário da administração pelo pedido de informação que a gente fez através do gabinete. Ele já mandou a resposta, quero agradecer a agilidade, que não levou 30 dias, Luciano, veio para mim, não sei, e pedir para o secretário nosso de obra, que aqui na Jovim Espíndola ali, o valão está desbarrancando, quebrou ali, e aquilo ali vai causar problema ligeirinho, não para o município e para o usuário também, porque a próxima chuva que der vai criar uma catréria grande ali e vai prejudicar. Ao nosso departamento de iluminação pública, o Motori, faz mais de 20 dias que eu estou empassado todas as noites ali pela beira-mar e tenho acompanhado aqueles postes de cima do canteiro, aquelas luminárias baixas, que ontem de noite eu saí da missa e peguei minha esposa e nós fomos numerando os postes. Tem 29 postes
tem 14 sem lâmpada, 14 queimadas. E na Avenida Beira-Mar. E a comunidade está cobrando porque elas querem caminhar de noite ali e tá escuro. Pode ver que os postezinhos do meio da avenida ali, tem 29 postes no total, tem 14 com lâmpada queimada. Não, é alguma coisa que passe por lá para ver, né? De repente não seja. Avenida Paraguaçu, quando foi começada a obra, a gente tinha uma preocupação com acidente, com o trânsito. Ficou muito tempo ali um trânsito ruim. Agora melhorou, não melhorou 100%, mas tá boa. Mas só tem uma preocupação do comércio e da comunidade ali, que ali trafega pela avenida, é a velocidade. A comunidade não está respeitando e eu acho que o departamento de trânsito tem que fazer alguma coisa para que amenize esse problema, ou com tachão, ou com quebra-mola, alguma coisa tem que ser feito na Avenida Paraguaçu para que não aconteça aquela loucura daqueles pessoal que ali passa. Da saúde, todos nós falamos, todos nós, todo dia bate na nossa porta, bate no nosso gabinete, uma reclamação do médico, uma reclamação do hospital, uma reclamação do posto de saúde. Semana retrasada saiu um cidadão com a consulta marcada com especialista para o Hospital São Lucas, baixado no hospital. Ele teria que sair dali com todos os exames, raio-x, ressonância, tudo que ele tinha ali, para chegar em Porto Alegre no Hospital São Lucas, apresentar para o médico especialista, consultar e avaliar os exames dele. Não saiu com nada, foi sozinho, foi só o paciente sem exame nenhum. Chegou lá, o médico disse: o que tu veio fazer aqui? Eu vim consultar, doutor. Tu estava onde? Estava baixado no hospital e vim para cá. Mas e os teus exames que tu não trouxe para mim fazer avaliação? Perdeu a consulta, o médico não consultou, mandou de volta. Graças a Deus, graças a bom Deus, que foi a semana passada e amanhã ele está indo para Porto Alegre para fazer essa nova consulta. Agradecer ao Abel por ter conseguido a ambulância a semana passada, de uma hora para outra, que estava marcado no leito, na central de leito, e quando eles te ligam hoje de noite e amanhã de manhã tem que estar lá, né? E aconteceu com ele, ligar de tarde e no outro dia de manhã ele tinha que estar lá, e graças a Deus a gente conseguiu, agilizou a ambulância. Agradecer ao Abel e ao Elton por ter feito isso aí. E o nosso país, o que nós podemos esperar de quando eles gastam milhões, que nem foi gastado na BR-101, e depois se entrega para uma iniciativa privada cobrar? Se ela que tinha que fazer, para depois ela poder cobrar. Não, mas nós tiramos o dinheiro do nosso contribuinte, tirar o dinheiro do contribuinte para poder fazer, para depois entregar para o cidadão lá, seja lá quem for, um grupo, administrar. A P55, hoje estava saindo, ia sair hoje ou amanhã, do Porto Rio Grande. Quantos milhões eles gastaram ali? Para chegar lá em Santos, está lá, e vir um consórcio, não sei de onde, para levar 51% da exploração. O que a gente pode esperar? O que a gente pode esperar disso aí? Não se pode esperar nada. Se menos que viesse o consórcio, mas que nós tivéssemos o domínio da situação. Por hoje era só, presidente. Deixar para amanhã, semana que vem. Peço a palavra, senhor presidente. A palavra está à disposição e com a palavra, vereador Zaid, seu espaço 5 minutos. Senhor presidente, senhores vereadores, quero deixar meus agradecimentos. E hoje o tema de todos os vereadores foi saúde, então não vai deixar que seja o meu tema também, né? E como se fala de médicos, eu sou um profissional dentro do ramo da construção civil, tenho uma qualidade de trabalho que eu acho que todo profissional deve ter. Infelizmente, em toda a qualificação de profissões,
Todas, quando boto todas, a partir da medicina, até o servente de obra. Tem o bom e tem o ruim. Então eu sempre digo que dentro da saúde não poderia ter um especialista que seja ruim, porque ele vai trabalhar com vidas humanas. Então eles têm que ser profissionais realmente capacitados para que sejam realmente, como é que se diz assim, ter a sabedoria de, numa consulta, um paciente, eles botar o profissionalismo em primeiro lugar. E eu vejo em vários atendimentos, em todo o Brasil, que tem baixa qualidade. A saúde tem baixa qualidade, mas não é da medicina, e sim do profissional, que ele não se especializou nisso. Isso é todos os setores de profissionalismo. Então, quando você é atendido por um especialista, você vê a diferença do atendimento. Mas esse especialista custa caro, porque esse você paga lá. Agora, lá pelo SUS, você não encontra aquele especialista que realmente vai dar um respaldo à tua saúde. Isso é no Brasil, é em qualquer país, né? Então, você fala do médico, e eu acho que a população fala com razão, sim, porque a nossa população pobre, ela quer ter um bom atendimento. Mas que nem a vereadora Claudete diz, aquele atendimento pessoal, que trata da palavra, do atendimento, o aconchego do paciente ao profissional da medicina, que falta muito, sim. Aquilo que o vereador Luciano citou também. Eu acho que essa parte, ela vem pela má formação na medicina. Porque tem os bons médicos e os maus médicos. E isso é em todos os setores, então não vai ser diferente na medicina, né? Então eu sempre digo assim, que eu ainda bato na educação, que com muito mais educação, você vai ser muito mais bem tratada. E também respeitar ao atendimento, que é aquele atendimento que você faz ao paciente, ao atendente. Agora, quando a nossa educação ela for a nível muito baixo, que eu vejo a nossa população não tendo a educação necessária, e está lá as portas abertas até o ensino médio, e depois fala do governo federal, que hoje também dá a possibilidade de você fazer uma faculdade, mas a nossa população de baixa renda, ela não está muito preocupada com o ensino. Mas cobra de todo o governo, todos os governos, de todos os partidos, que ela quer ser muito bem tratada. Mas ela também não faz a sua parte na sociedade. Eu acho que nós temos que ter, com nossos filhos, responsabilidade, dar responsabilidade aos nossos filhos. Que eu garanto que esse país vai mudando gradativamente. Isso não leva muitos anos. Daqui 30 anos, se nós tivermos um povo com uma cultura a nível superior, eu tenho certeza que a saúde também será diferenciada no Brasil. E falar do assessor do Carlinhos, nós comentamos à tarde, e eu disse, Roseno, eu quero dizer para ti, que tu tem livre arbítrio de falar aquilo que tu quer. Agora, se surgir alguma restrição, da minha parte, não. Não, porque eu acho assim, que cada profissional tem o seu tempo de trabalho, como o vereador Luciano é professor, o vereador Lara é um educador do município, e cada profissional que aqui também tem outros setores de trabalho, mas respeita o trabalho como vereador, e temos cumprido com isso e com a sociedade, não me preocupo em nada. Então quero dizer para o Roseno que eu não tenho nada a cobrar dele, não. Muito obrigado. Passamos de imediato para a ordem do dia. O ofício da vereadora Suzy, onde ela pede, é o único que tem em pauta de votação, ofício 046/2013, onde ela solicita a ausência no dia de hoje, na sessão, em função da enfermidade do esposo, que está em Porto Alegre e fez uma cirurgia. Tem aqui anexo o laudo, e aonde tem que, inclusive, doar sangue para o esposo. Então, de imediato, eu coloco em discussão o ofício 046/2013. Não havendo quem queira discutir, está em votação. Os vereadores concordarem, permaneçam como estão. Está aprovado, e assim a vereadora se encontra com um embasamento legal para se ausentar no dia de hoje.
Presidente, só uma questãozinha de ordem aqui. No meu discurso, terminei esquecendo de um pequeno detalhe. Eu fiz um pedido de providência no dia 20 de março de 2013, referente ou que reformasse ou que retirasse aquela pracinha que fica na Quero-Quero, e eu desci do carro e estive olhando, e vai terminar alguma criança se machucando e muito feio ali. Aquele escorregador tá uma navalha para machucar qualquer criança ali, para que de repente o líder de governo encaminhasse, desse uma conversada com o secretário, que eu gostaria de ter feito em tribuna para que ele pudesse talvez escutar, que de repente fosse retirado aqueles balanços, aqueles escorregadores que estão lá, que estão sem condições alguma para qualquer tipo de brincadeira para criança. Muito obrigado, senhor presidente. Será tomadas providências. Eu até fico espantado pelo pedido de providência que o vereador Carlos fez em março, e quero dizer que não só o líder do governo, o vereador Carlinhos, mas nós todos aqui temos o número de celular do secretário, e se ligarmos, tenho certeza que ele atende. De repente, ficou para depois e passou despercebido, por isso, de repente não executou a retirada, mas tenho certeza que se o Zaide ou qualquer vereador ligar e pedir, o Pardal de pronto deve retirar, sim. Não havendo mais nada tratado, dou por encerrada a presente sessão e convoco os senhores vereadores para dia e horário regimental.